E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Todo mundo ouvindo aí de boa? Só para relembrar, a aula passada a gente está vendo ali 9.099, foi isso? Beleza, show. A gente vai dar fechar essa lei hoje aí, tá? Dá só uns 3 minutinhos aí, só para ver se o restante do pessoal chega. Às vezes está com dificuldade em acessar, tá? Só dá uns 3, 4 minutinhos aí, a gente já começa a aula. Tô saindo aqui, mas estou ligado, tá, gente? Só um minuto. Tá, tá, tá.
Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa aula aí. Lembro que a aula passada a gente estava falando ali 9.099, né? Estávamos falando da competência, tudo isso. E agora vamos dar uma avançada aí, tá? Falamos da composição civil, ou seja, a lei, né? Ela tem um cunho de sempre buscar a composição civil ou a transação penal, sempre com o objetivo de não aplicar uma pena privativa de liberdade. Então, a ideia é despenalizar, tá bom, gente? O objetivo dessa lei é isso. Só vai ser aplicada uma pena, cara, se a pessoa gritar muito para ser... Pena que eu digo de prisão, se a pessoa gritar muito para ser, né? Tem que, tipo, implorar na frente do juiz, para a porta da prisão, para ser preso. Enfim. Aí, nós estávamos falando, né, que inicialmente existe, por exemplo, lá no 69, que fala da audiência preliminar, onde, no primeiro momento, é feita por um conciliador, e depois vai se fazer, ali se começa a ideia de se fazer uma composição civil, tá bom? Qual o problema? Quando a gente está diante de uma ação penal privada, ou até mesmo diante de uma ação pública condicionada ou incondicionada, as partes, se fizerem uma composição civil, então, autor do fato e vítima, se fizerem uma composição civil, então o conciliador fala, olha, tem possibilidade de acordo entre vocês? Aí, se os dois chegarem a um acordo de fazer essa responsabilidade, essa composição civil, vai acontecer do processo ele se extinguir ali, mas tratando-se de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, o autor do fato, quando ele faz uma composição, ou seja, um acordo com a vítima, ele está direcionando o acordo para a vítima. Então, vocês aceitam uma composição civil? Aí a vítima, eu quero uma indenização de 5 mil reais, por exemplo. Aí o autor do fato, tá bom, eu concordo, eu pago os 5 mil reais, a gente encerra o processo aqui. Está encerrando o processo ali, mas referente ao autor do fato e vítima. Tem uma outra história que é agora o autor do fato, né, fazer a transação com o Estado, entendeu? Então, essa transação, o sujeito, quando faz uma composição civil, ele está fazendo um acordo particular com a vítima, mas ele vai ter que fazer um acordo lá com o Estado, senão o Estado vai manter um processo contra ele, tá? Então, esse é um detalhe. Por isso que, muitas vezes, o autor do fato, quando é perguntado, tem oportunidade de acordo? O autor do fato fala, não tem possibilidade de acordo, não. Mas aí ele vai requerer a transação penal junto ao promotor, porque ele não quer pagar duas vezes a mesma coisa, entre aspas. Porque, na cabeça dele, ele está sendo penalizado duas vezes. Porém, uma coisa é a responsabilidade dele perante o Estado, tendo em vista que ele infringiu também a sociedade, por isso que a lei prevê essa possibilidade e essa existência. Mas vamos imaginar que, se foi feito o acordo entre os dois, né, 5 mil reais, se ele não cumprir, gente, a vítima pega aquele acordo, que é uma sentença declaratória, e vai executar ele lá no cível, tá bom? Vai para o juizado especial cível e executa. Não precisa abrir um processo de conhecimento para discutir mérito, se ele fez, se ele não fez. Não, aquela sentença que foi realizada com composição civil entre as partes é um título executivo.
Então, a vítima vai para o cível e cumpre e executa ele lá, ok? E assim, o processo fica encerrado na esfera criminal ali, tá? Olha o que diz o 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzido a termo. Então, lá na audiência de conciliação, não tem possibilidade de acordo, ou se a própria vítima não quiser fazer o acordo, quiser tocar o processo para frente, como eles falam, não, eu quero justiça. Justiça, para mim, é ver esse cara preso. Por mais que você explique que esse cara não vai ser preso, mas tem gente que quer seguir o processo. Enfim, aí ele, o juiz, o conciliador vai perguntar: a senhora quer continuar com o processo? Quando ela falar quero continuar com o processo, ela está manifestando expressamente a vontade dela de representar. E ela está representando contra ele ali. Então, repare que até agora nós não falamos de denúncia. Não tem denúncia ainda nesse processo. Diferente do procedimento ordinário, comum e sumário, ok? Porque lá no ordinário e no sumário, o que acontece? O inquérito chega, o promotor oferece a denúncia, os autos vão conclusos ao juiz, o juiz recebe ou não essa denúncia, mas se ele receber essa denúncia, ele manda citar e intimar a defesa para apresentar a defesa preliminar. Até agora, nós não mencionamos nada de denúncia. Por quê? Porque a lei, ela é, entre aspas, né, ela prevê um primeiro momento que é uma fase preliminar, e aí até no campo administrativo ainda, mas dentro do Poder Judiciário, tentando solucionar o problema antes de ser deflagrada a ação através da denúncia, ok? Então, fala lá o 76. Havendo representação, ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento. Quando vai ser caso de arquivamento? Quando tiver ausente os pressupostos da condição, da ação, os pressupostos processuais, ou o crime estiver prescrito, ou o fato pelo qual se está imputando ao suposto autor do fato, que é o réu, não for considerado crime, então é um momento de arquivamento. Se não acontecer nada disso, né, o 76 fala, ó, havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multa, especificada na proposta. Então, o 76 trata da questão da transação penal, ok? Então, o promotor que, né, isso tudo, infelizmente, na prática acontece diferente, o promotor nunca está lá, o espírito dele deve estar vagando por ali e está escrito já na ata ou a proposta de acordo dele, tá? Mas vamos falar como a lei fala. Tecnicamente, o promotor de justiça tem que estar presente e oferecer a proposta. Se ela quer transacionar com o Estado, eu sou promotor de justiça, estou lhe oferecendo uma proposta transacional. O que é essa transação? A senhora vai fazer um acordo com o Estado, esse processo vai ficar suspenso durante um determinado tempo, e aí ele vai fazer essa proposta, que a gente vai ver aqui, e a senhora paga a cesta básica, ou a senhora presta serviço durante um período de um tempo aí numa instituição que nós temos convênio, e passado esse prazo, esse processo morre, só não tem anotação nenhuma na sua folha de antecedentes criminais. O único detalhe é que a senhora vai ficar impedida de fazer uma nova transação pelo prazo de 5 anos. Esse é o único impedimento da pessoa. Então, a pessoa pode transacionar com o Estado. A questão toda também que se discute aqui é se é uma transação, o ato é bilateral, ok? O ato tem que ser bilateral, ou seja, a proposta que o promotor de justiça for fazer, a parte não é obrigada a aceitar. Ela pode contestar e tentar ajustar aquilo que está sendo proposto para ela aceitar. Tá? Então, é possível e deve o advogado estar atento para ver as melhores condições do acordo para a parte interessada. Tá? Então, o 76 prevê a transação penal. Questão extremamente divergente aqui. Tá? No 76, vamos imaginar
que se o promotor de justiça ele optar por questão pessoal dele em não oferecer a transação penal, não oferecer a proposta de transação penal. E aí se discute se essa transação penal, o promotor pode abrir mão dela ou não, tá? Para alguns, entende que pode, tá? Não propor, porque cabe a ele, por ele ser o dono da ação. Me parece um argumento muito frágil, porque foge à essência da lei. A essência da lei é despenalizar. Então, se lá o promotor não quiser oferecer, parte da doutrina entende que ele está, na realidade, até saindo, né? Ferindo o objetivo da lei. Para que essa lei veio? Por que ela está ali? Qual é o objetivo dela? O que ela quer alcançar? Mas outra parte da doutrina fala o seguinte: bom, se o promotor de justiça não propor a transação penal, ou a parte vai requerer, mas aí vai entrar nessa discussão, porque quem tá denunciando é a MP e a parte seria réu, autor do fato. Se discute então o seguinte: poderia o juiz interferir e oferecer a transação penal? Boa parte da doutrina entende que sim, porque aí o juiz estaria realizando o papel do magistrado no sentido de buscar a solução social, a paz social, e também estaria respeitando e garantindo o direito, né, do autor do fato, que é o réu, de fazer uso dos benefícios que a lei prevê para ele. Então, grande parte da doutrina entende que se o promotor de justiça não oferecer a proposta de transação penal, poderá o juiz sair da sua mesa, né, daquele conforto, e ingressar dentro do processo, visando o bem-estar do autor do fato, que é o réu, em razão da natureza da própria lei, que é despenalizar, ok? Questionamento que se faz aqui mas se o juiz fizer isso, Zé Carlos, ele ingressa no sistema acusatório e quebra a imparcialidade, ou ele vai fazer o papel do promotor. Bom, nesse caso, fazendo uma interpretação sistemática, gente, não teria nenhum problema, porque em tese o juiz está ali visando apresentar aquilo que o promotor não quer para beneficiar o réu. Lembre-se que o direito penal ele tem o objetivo de buscar sempre beneficiar o réu, né? Por isso que existe o indúbio pro réu, por isso que existe ampla defesa e não ampla acusação. Por quê? Porque você equilibrar essa balança que já é muito desigual em razão do poder que o Estado tem em cima da sociedade. E aí, nesse caso, o Ministério Público. Então, parte da doutrina entende perfeitamente que é viável o juiz interferir se o Ministério Público não oferecer a transação penal, e o juiz poderia apresentar essa transação penal e colocar as cartas na mesa, e se o autor do fato aceitar, morreria esse processo ali. Caberia o promotor de justiça recorrer do que ele quisesse ali, tá bom? Então, transação penal, agora, a gente vai observar, tá, que o 76 tem uma outra questão que eu chamo a atenção de vocês. E quando a ação for penal, quando a ação for privada, né, cabe transação penal na ação privada, porque o problema é o seguinte, né, se o processo Márcio, por exemplo, o Márcio me injuriou, praticou qualquer crime, eu estou processando ele, essa relação está ligada entre eu e ele, né? E foi ele que atingiu a minha honra, por exemplo. Então, eu estou processando ele. Aí, eu contrato um advogado, ele faz a petição, dá a entrada na queixa-crime e tal, vem a fase preliminar, eu não aceito nenhum tipo de composição civil, o Márcio também não aceita a composição civil, e a gente está discutindo essa questão aqui. A questão é, não ocorrendo a composição civil lá na ação penal privada, que é realizada com queixa-crime, pode, aí é a grande questão, pode o MP oferecer a transação penal? Primeira coisa,
tem uma corrente que entende que não pode MP, porque a MP se meter nisso, porque é uma ação penal privada. Por outro lado, tem uma corrente que entende que o MP, mesmo no caso de ação penal privada, pode oferecer a transação penal, com base lá no 45 do Código de Processo Penal, né, que o MP ele vai atuar sempre nos processos, inclusive podendo aditar a denúncia, e aí me parece que, se for por esse fundamento literário, teria, com base no 394, parágrafo 5º, e com base no 92 da própria Lei 9.099. Fazendo essa leitura, você está inserindo o MP dentro dessa possibilidade dele interferir e fazer a proposta de transação penal numa ação penal privada. Eu, particularmente, não concordo com essa possibilidade. Eu acho que você vai frustrar muito, né, a vítima, porque é uma ação penal privada e já não é mais do poder do Ministério Público. O máximo que o promotor poderia fazer aí seria atuar como um fiscal da lei para ver se as coisas estariam funcionando corretamente dentro do processo. Mas parte da doutrina entende também que não, que ele não pode exatamente por esse argumento. Não, é ação penal privada, não é ação penal pública e nem é condicionada à representação, portanto, manifesta interesse da parte interessada. O Estado não teria interesse de poder se mexer, né, para extinguir, por exemplo, o processo com uma transação penal. Então, nesse caso, tem uma parte da doutrina a qual eu me feri que não poderia o MP, porque dá muito poder para o MP e tira, né, até a essência da ação penal privada, tá, gente? Então, tem essas divergências aí de doutrinária que eu estou falando para vocês, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. No 77, começa a brincadeira de se pensar numa ação já em termos de processo. Olha o 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação da pena pela ausência do autor do fato ou pela ocorrência da hipótese prevista no 76, ou seja, transação penal, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Então, não houve composição civil, não houve transação penal, o MP oferece o quê? Denúncia oral, pelo princípio da simplicidade, oralidade, informalidade, celeridade, que a gente já viu, tá? Aí, o 78 fala assim, ó, oferecida a denúncia ou queixa será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citada imediatamente, né, cientificado da designação de audiência. Então, o 78, o MP ofereceu a denúncia, o 78 fala que o cara tem que ser citado. Olha a inversão da ordem aí. Lá no ordinário e no sumário, o MP deflagra a ação, os autos vão conclusos ao juiz, para o juiz decidir se vai aceitar a denúncia ou se vai rejeitar. Se aceitar, ele manda o quê? Citar o réu lá. Aqui, o juiz ainda não aceitou. Ele ouviu o MP denunciar, ofereceu a denúncia, agora ele está intimando ao réu, que é o autor do fato, a ter ciência que está caindo sobre ele uma acusação. E para ele apresentar a defesa no dia e hora designado, que vai estar na intimação. Ok? Aí, o 79 fala assim, ó, no dia e hora designados para audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos de 72, 73, 74, 75 dessa lei. Ou seja, gente, mesmo que o Ministério Público tenha oferecido a denúncia, pode ser ofertado, o juiz deve ofertar na audiência lá, que vai ter audiência de instrução e julgamento, o juiz pode ofertar.
Vocês não querem repensar, vocês não querem fazer uma composição civil, vocês não querem fazer uma transação penal. Sempre o juiz deve estar buscando a conciliação deles aqui, ok? Olha o interessante no 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Ou seja, abriu a audiência de instrução e julgamento, agora a gente já está na fase processual, porque o autor do fato já foi intimado. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. O que é responder essa acusação? Apresentar a defesa dele. Então, agora, na audiência, o defensor apresenta a defesa dele, ok? Após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. Então, somente após e já em audiência, após a apresentação da defesa preliminar, é que o juiz vai receber ou não essa denúncia. O juiz a defesa pode convencer o juiz, por exemplo, que o fato está extinto, está prescrito, já houve a decadência, ou que não é crime, ou que é crime, mas pode ser aplicado o princípio da insignificância, dependendo dos argumentos da defesa, o juiz pode rejeitar aquela denúncia ali, ok? Ou até absolver sumariamente, né, gente? Dependendo do caso, ele pode fazer isso, tá? Então, 81, aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. Havendo recebimento, serão ouvidas as vítimas e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente. Ok? Então, aqui está o rito processual. No 81 está o rito processual também. Tá? Todas as provas serão produzidas na mesma audiência. Princípio da concentração dos atos que a gente tem aqui. Tá? Agora, olha o 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, tá? Que poderá ser julgada por uma turma composta de 3 julgadores. Primeiro, gente, juizado especial criminal. Quando você for recorrer, não é para uma câmara criminal. O recurso não vai para os desembargadores. O recurso vai para uma turma recursal, conforme previsão na lei 9.099 de 95, na Constituição Federal, 98.1 e nos próprios regimentos dos tribunais. Isso são juízes de primeiro grau que formam uma turma que vão julgar o recurso, ok? Porém, o recurso aqui, se o juiz rejeitar a denúncia, o MP pode apresentar um recurso de apelação. Parágrafo 1º do 82, ó. A apelação será interposta no prazo de 10 dias. Okay? Então, o prazo para apelar no juizado especial criminal é diferente do prazo lá do processo penal. Lá são 5 dias, aqui são 10. Vai prevalecer os 10 dias aqui. Por que vai prevalecer os 10 dias? Por causa do princípio da especialidade. A lei especial prevalece sobre a lei geral, que é o CPP. Então, o MP, após a fala da defesa, por exemplo, que traz dentro da sua defesa preliminar para rejeitar a denúncia, por exemplo, que ela está prescrita já o crime, ou porque caiu em decadência, porque assim, qualquer informação que leve a essa rejeição, ou que o fato é atípico, se o juiz rejeitar, o MP pode recorrer aplicando apelação, ok? Isso aqui é o ponto. E se o juiz receber a denúncia? Bom, aí vai depender de tudo, né? Se essa audiência, tudo acontecer no mesmo dia, dificilmente você vai poder impetrar um habeas corpus ali, né? Porque para impetrar esse habeas corpus teria que ser na turma recursal. Você está na audiência, fica quase que impedido. Mas se essa audiência for quebrada, né? For faseada, como acontece muitas vezes, você faz 3 audiências no juizado especial criminal, é incrível isso, você pode, no caso, impetrar um habeas corpus para a turma recursal para tentar trancar esse processo,
e alegar os argumentos que você entender que seja necessário. Então, é possível você ingressar com habeas corpus visando, né, o trancamento desse processo. Não mais da ação, porque a ação já foi deflagrada, mas do processo. Ok? Outro detalhe referente ao recurso. Tá? O recurso de apelação aqui não tem aquela possibilidade que a gente tem lá no processo penal, que é você ter 3 formas de interpor, lembra? Você pode interpor lá apresentando a petição de recurso e já juntar as razões do recurso. O processo segue. Ou você apresenta a petição de recurso no prazo de 5 dias e pede para abrir vista para você apresentar só as razões depois, ainda na primeira instância. Ou faz a petição de recurso no prazo de 5 dias e informa ao juiz que vai apresentar as razões de recurso na segunda instância. Tudo isso para ganhar tempo para fazer um recurso bem feito. Aqui, se você reparar, o prazo não é 5 dias, são 10. Mas aqui você tem que apresentar a petição de recurso junto com as razões de recurso. Sobe tudo de uma vez só. Por que isso, Zé Carlos? Por causa do princípio da celeridade, da informalidade, para tentar fazer o processo andar mais rápido possível. Então, se economiza tempo. Dá um prazo maior para a parte apresentar o recurso, que sai de 5 para 10 dias, porém, a parte vai apresentar esse recurso observando esse detalhe. Vai juntar a petição de recurso junto com as razões dentro do prazo de 10 dias. Ok? Então, o recurso é possível, tá? Outra coisa, o artigo 83 menciona na possibilidade do recurso de embargos de terceiro, tá bom, gente? Ó, cabe embargo de terceiro quando uma sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição ou omissão, tá? Então, os embargos aqui de declaração terá o prazo de 5 dias para se apresentar ele, tá ok? Você tem 5 dias para apresentar os embargos, tá? Se você não apresentar os embargos, vai precluir, e os embargos funcionam daquela mesma história, tá? Que história, Zé Carlos? Funciona a ideia da obscuridade, contradição e omissão da sentença ou do acórdão, que é o que é proferido lá pela turma recursal. Então, é possível se interpor os embargos declaratórios, tá? No 8.3, prazo de 5 dias. Também, mesmo esquema, fez a petição apresentando as razões. Aí é mais ainda, tá? E vai jogar lá, tá? Alguma pergunta por enquanto aí? Está todo mundo aí comigo? Então, beleza. Silêncio total, porque está todo mundo bem. Agora, nós vimos dois... Fala aí, Dino. Nós vimos 2 institutos que visam despenalizar o sujeito. Agora, vamos ver um que é muito importante, que é o 89, que é a suspensão condicional do processo. Tá? O 89 fala assim, ó, nos crimes em que a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. E aí, condenado com trânsito em julgado, tá, gente? Presentes os demais requisitos autorizadores da suspensão condicional da pena do artigo 77 do Código Penal. Então, veja bem, o 89 permite a suspensão condicional do processo, ou seja, o MP denunciou, a lei aqui fala que o MP poderá, se discute se esse poderá é uma faculdade ou onde se lê poderá, deveria se ler deverá. Volta a discussão. Para uns, corrente já bem minoritária, fala que é uma faculdade do promotor. Ele oferece a suspensão condicional do processo ou não. Mais do que pacificado,
é a doutrina e jurisprudência no sentido de que esse poderá tem que ser lido como deverá, ou seja, é um direito subjetivo do autor do fato, do réu, que levanta a mão e pede para não ser processado e fazer uso do benefício da suspensão condicional do processo. O processo vai ser suspenso pelo prazo de 2 a 4 anos. É óbvio que isso é um acordo entre as partes. E aí, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, tem que ser observado que o seguinte, a pena mínima não pode ser superior a 1 ano. Mínima, tá? E também tem que estar presente os requisitos do artigo 77 do Código Penal. Por favor, não confundam o instituto aqui, o sursi pessoal, né, com o sursi lá da condenação, tá? Tá. A diferença é que aqui no 89, o cara ainda não foi condenado. Ele sequer vai responder o processo, vai continuar respondendo o processo. Lá no 77, o sujeito já teve uma condenação penal. Então, ele já tomou uma condenação, agora ele está gritando para que não vá para o cárcere. E aí suspende a execução da pena dele lá, tá? O benefício está aqui. No 89, ele levanta a mão e fala, não quero ser processado, eu quero fazer uso da suspensão condicional do processo, e aí vai entrar num acordo com o promotor de justiça, vai depender da gravidade do fato, das condições de tudo que aconteceu, para saber, e até do tipo penal, para saber se vai ficar suspenso de 2 ou a 4 ou 3 anos, por aí. Vai depender, 2 anos e 6 meses. Isso aí vai ser uma discussão entre as partes, tá? Então, fala. Esse artigo 89, ele pode ser invocado, inclusive se o processo estiver tramitando na justiça comum, porque ele fala que abrangido ou não por essa lei, né? Por exemplo, 1 a 4 anos, vamos dizer assim. Aí eu posso invocar esse artigo. Imagina o furto, por exemplo, que é pena de 1 a 4 anos, mínimo, né? O cara está respondendo o processo não pela Lei 9.099, porque ela ultrapassou a pena máxima 2 anos. Então, o procedimento vai ser ordinário, lá do processo penal, não vai ser o do juizado, mas lá ele tem direito de levantar a mão e requerer a suspensão condicional da pena, do processo, porque a pena mínima lá é menor ou igual a 1 ano. Qualquer tipo penal que a pena for menor ou igual a 1 ano, e tem lá no Código de Defesa do Consumidor, na Lei de Tráfico, de Idoso, Trânsito, isso tudo, pena, ou até no próprio Código Penal, se a pena for menor ou igual a 1 ano, e ele tiver os requisitos a seu favor, Márcio, ele suspende o processo, tá? Só ficam ligados no seguinte, o procedimento é de lá, não é daqui. Porque esse benefício aqui, no caso que você está falando, o crime não é de menor potencial ofensivo, não. Continua um crime normal, porque a pena é mais de 2 anos, tá? Mas ele pode fazer uso, sim. E aí vai ter o mesmo efeito. Ele vai ficar com a vida dele limpinha, como se não tivesse sido processado de boa, cumpriu o prazo estipulado no acordo, ele sai limpo, sai sem problema, tá? Porque no 77 é não superior a 2 anos, né? Na especial é não superior a 1 ano, né? No caso, ele tem que corresponder à especial, né? Não superior, né? Inferior a 1 ano. Não. Lá, vamos por parte. Nós estamos falando de 2 coisas aqui. Primeiro que, para a suspensão condicional do processo, a pena mínima tem que ser menor ou igual a 1 ano. Então, é o que o Márcio falou. Qualquer situação, se a pena é menor ou igual a 1 ano, e ele tem os requisitos do 89 e do 77, ele vai fazer uso. Então, aplica-se o artigo da especial, mas o procedimento é do comum. Do comum, porque não é crime de menor potencial ofensivo. Lá do furto que eu estou dando exemplo. Ok. Tá? Qualquer tipo, gente, em que a pena mínima for menor ou igual a 1 ano, cabe suspensão condicional do processo. E qualquer crime que a pena máxima for superior a 2 anos, não fica no rito processual
do juizado especial criminal. Pode ir para o rito sumário, pode ir para o rito ordinário, por exemplo, tá bom? Não tem nenhum problema. E aqui, ó, vou chamar até a atenção de vocês para não sei se eu já falei, mas só para lembrar, ó, se eu já falei, só vou lembrar. Se tiver conexão ou continência, esse crime aqui do menor potencial ofensivo for lá para o júri, então imaginemos que o cara fez um furto e depois, para não ser preso, mata uma pessoa, por exemplo, ok? Porque empreendeu fuga e matou uma pessoa lá. Nós temos aí você vai discutir continência, conexão, isso aí depois eu discute lá, não quero entrar nesse mérito. Certo é que ele vai responder por 2 crimes, porque ele praticou 2 condutas, uma do furto e a outra do homicídio. Ele vai responder esse crime de furto, né? Vai cair aonde? Lá na vara do júri, porque tem uma conexão ou continência ali. Jogou na vara do júri, ele tem direito a levantar a mão e fazer uso do 89, tá, gente? Pelo furto simples, claro. Por quê? Porque ele não tem sentença penal condenatória ainda. E a lei fala sentença penal condenatória. E quando se fala em condenatória, tem que ficar ligado em que com o trânsito em julgado da sentença, tá? Então, é possível que um crime de menor potencial ofensivo saia da esfera do juizado em razão de uma conexão ou continência. Porém, os institutos pertencentes à Lei 9.099 têm que ser ofertados ao cara, tá? Composição, transação ou suspensão do processo. Vai depender do caso concreto que o cara quiser lá, tá? Isso aí é mais do que pacífico também, não estresse não, tá? As pessoas costumam confundir a suspensão do processo do 89 com o sursi lá da execução da pena. Não confundam isso, fiquem espertos. E a questão do fato do sujeito estar respondendo por um crime que não é de menor potencial ofensivo, mas que cabe suspensão. As pessoas, às vezes, não entendem esse detalhe, tá? Mas é possível, sim. Só tem que ficar ligado, gente, para vocês resolverem isso sempre na pena mínima e na pena máxima. Se o crime for de menor potencial ofensivo, e se tiver continência e conexão, ele vai acompanhar para o rito por onde tiver que ir. Mas, nesse caso, tem que ser aplicado o quê? Composição, transação ou suspensão do processo. Tem que dar oportunidade para o cara. Agora, no exemplo que o Márcio falou, se for furto, não vai dar nem transação e nem suspensão, não vai dar transação nem composição, mas pode dar o quê? Suspensão do processo, porque a pena mínima é menor ou igual a 1 ano. No caso lá é 1 ano. Pegaram aí? Isso aí tem que ficar esperto nesse detalhe, tá? Porque aí, às vezes, o pessoal passa meio batido e não se liga nesses detalhes. O que mais chama atenção, que se vocês repararam, e vão reparar com calma nisso aí, é que, entre aspas, o que eu vou falar, é como se fosse um sistema bifásico lá do júri. Nós temos só que lá as duas são judiciais, as duas fases são judiciais, né? A formação da culpa para pronunciar e depois um debate lá em plenário. Aqui você tem uma fase pré-processual, né? Que são a audiência de conciliação, até o oferecimento da denúncia e o seu recebimento. A partir daí você tem uma fase processual judicial. Judicial, gente, no sentido de ter um magistrado atuando, tá? Porque mesmo sendo na fase preliminar, que a gente vê que é um cunho administrativo, ela está no âmbito judicial. Tanto é que ela está se desenvolvendo dentro do Poder Judiciário. Não tá perdida por ali, né? Então, fiquem atentos a isso, esses detalhes aqui, tá? Que a gente está falando, porque às vezes o pessoal passa batido e não se liga nisso aí e vai dar problema, tá? Vamos lá. Quero falar aqui, deixa eu só pegar aqui, da possibilidade, gente, da revisão criminal, tá?
A questão toda é discutir se é possível utilizar-se da revisão criminal para rever uma sentença condenatória proferida por um juiz singular, no caso do juizado especial ou até da turma recursal, tá ok? É possível, sim. Isso aí, por se tratar direito, né, do réu em rever um julgamento, por exemplo, em que ele tenha sido condenado, é super pacífico sobre isso. A questão toda é quem julga isso, tá? Quem julga isso? Se seria a turma recursal, se seria a Câmara Criminal do Estado ou se seria o STF, ok? Se seria o STF com base na súmula 203, 640, tá? Se seria possível isso aqui, tá? Gente, tem dois posicionamentos aqui, inclusive com a revisão criminal, que eu vou passar um número para vocês, tá? Mas é possível também chegar-se ao STF através de um recurso extraordinário. Se você tiver que discutir, por exemplo, o sujeito foi condenado e depois recorreu e a turma manteve, se ele tem direito ao recurso extraordinário? Tem, ok? Súmula 203 do STJ, súmula 640 do STF, artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, ok? Vindo agora, a pergunta que vocês poderiam fazer para mim, né? Pô, Zé Carlos, se eu entrar com recurso extraordinário para combater uma decisão, para combater lá uma decisão da turma recursal e não for aceito, admitido, qual recurso que eu vou interpor? Agravo regimental, né, gente? Você tem que olhar o agravo do regimento do tribunal que você está trabalhando. No caso do STF, lá tem um prazo lá e você vai interpor esse recurso, tá? Não tem outro. A questão toda é revisão criminal, né? Pode o sujeito interpor o recurso de revisão criminal, o remédio de revisão criminal? Pode, sem nenhum problema. Lembra lá, se eu não me engano, 621, não é isso? 621. 621, revisão criminal. Então, pode interpor, 621 do Código de Processo Penal, pode ser utilizado o remédio da revisão criminal para rever uma sentença que foi proferida contra o sujeito lá no Juizado Especial Criminal. Qual é o grande problema que a gente tem aqui? É saber para onde é que vai isso aqui, tá? Se isso aqui vai ser para o STF, e aí utilizando-se uma interpretação analógica por força da súmula 203 e 640, que eu falei, né? Ou se vai para o Tribunal do Estado. O Auri Lopes, ele sustenta que deve ir para o STF, tá ok? Ele que deveria analisar isso aí. Inclusive, ele coloca aqui uma revisão criminal 5448. O número dessa revisão lá no STF é 5448, da Carmen Lúcia, tá ok? E lá ela se manifestou nesse sentido para analisar o caso. Então, temos um julgado nesse sentido. O Gustavo Henrique Badaró, que é o outro doutrinador também interessante, ele fala que não, que quem deve apreciar uma revisão criminal vinda de uma condenação, por exemplo, de uma turma recursal ou até do Juizado Especial Criminal, deverá ser uma Câmara do Tribunal de Justiça do Estado e não incomodar o STF, tá? Por força do artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, tá? Então, caberia o próprio Tribunal do Rio julgar lá
pela sua turma lá. Me parece que é um tema discutido, tem pouca coisa sobre isso, até porque, tecnicamente, eu nunca fiz uma revisão criminal de um juizado especial criminal, entendeu? Mas, se isso acontecer, vocês podem fundamentar por esses dois lados aí, e se isso acontecer na prática, gente, vocês podem interpor lá para o STF, baseando nessa súmula aqui, e vamos ver o que ele vai se manifestar. O máximo que ele vai fazer é, se ele não admitir o seu recurso, ele tem duas possibilidades, né? Eles mesmos, de ofício, podem encaminhar para o órgão competente, que aí seria para o Tribunal de Justiça do Rio, ou você vai entrar de novo, vai ver a decisão deles, vai juntar essa decisão e vai entrar com uma outra revisão criminal no Tribunal do Rio, porque aquela vai perder o objeto. Mas me parece que, por força do CPP, e os regimentos permitem isso, que quando um juiz, até por força do CPP mesmo, quando um juiz ou um tribunal ele recebe um recurso, né, em que não seja competente, ele deve encaminhar de ofício para o órgão que ele entende que seja competente. Para quê? Para não prejudicar a parte, porque o direito penal trata da questão da liberdade. Isso eu acho bastante interessante, entendeu? Então, não fiquem preocupados com essa discussão, porque tem coisas que fogem assim, ao conhecimento, no sentido de conhecimento específico para onde vai. Se a própria lei é omissa, como é o caso aqui, e se os próprios tribunais ainda não se manifestaram, provavelmente vai prevalecer a ordem do Tribunal Superior, né? Por exemplo, hoje eu ingressei com habeas corpus lá no STJ. Gente, é o que eu falo para vocês, tá? Olha só o que eu vou falar para vocês, porque eu já mencionei isso lá anteriormente. Isso é uma discussão que às vezes eu vejo os colegas falando sobre isso e nunca aconteceu comigo. Por exemplo, se você entrar com habeas corpus aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, for negada a ordem no sentido de não dar provimento no que você está requerendo, ou seja, não colocar o seu cliente em liberdade, ou seja, houve o julgamento, existe o recurso ordinário de habeas corpus, ok? Tem previsão, não estou falando isso. Porém, há muito tempo, já se consolidou que é possível você, em vez de utilizar o recurso ordinário em habeas corpus, utilizar um outro habeas corpus para a instância superior. Eu faço isso direto. Hoje mesmo fiz isso, acabei de ver, foi autuado e já está no gabinete lá do ministro para ele despachar a liminar, para decidir a liminar que eu pedi. Então, eu tenho alguns amigos que ficam perguntando, pô, mas você não fica com medo de você fazer isso e o STJ, por exemplo, rejeitar o seu habeas corpus porque você está entrando com um remédio supostamente equivocado daquilo que a lei prevê, que é o recurso ordinário em habeas corpus? Falo que não. E por que eu falo que não? Primeiro, pela jurisprudência, que já está se formando isso. Segundo, pela doutrina. E terceiro, gente, o próprio regimento de todos os tribunais menciona o quê? O habeas corpus sempre terá preferência de julgamento. Se eu for entrar com recurso ordinário de habeas corpus, por exemplo, ele vai para uma classe em que ele vai entrar numa fila maior para ser julgado. Olha que eu entrei hoje. Eu fiz sustentação quinta-feira passada no TJ, eles negaram, como sempre fazem uma absurda aqui, negaram a ordem. Hoje, já liberaram o acórdão para mim. Eu peguei o acórdão e já joguei lá para Brasília. Então, fiz o habeas corpus, já protocolei, está no gabinete do ministro, para ele lá despachar. Repara que se eu tivesse feito recurso, com certeza, hoje, esse recurso não estaria no gabinete do juiz. O processamento é diferente, é mais lento. Então, é possível eu abrir mão do recurso ordinário de habeas corpus e entrar com habeas corpus na instância superior, que seria o STJ? Ok? Agora, olha só, não confunda o que eu vou falar agora. Se eu entrar com pedido de habeas corpus, com uma liminar aqui no TJ, como eu fiz,
e for negada a minha liminar, não adianta eu entrar com um habeas corpus no STJ para pedindo uma liminar para soltar o meu cliente da provimento, porque aqui foi indeferido uma liminar. Eles lá não aceitam por causa da súmula 691 do STF, que veda uma análise de uma instância superior quando uma instância inferior indefere uma liminar. E aí a questão toda me parece que bate na questão da supressão de instância. São coisas diferentes. Tem muita gente, eu já vi colegas que atuam aí, ó, bastante. Eu tenho um colega que atua bastante tempo que ele fala, pô, cara, eu tenho medo e eu acho que eu só entro com recurso ordinário. Eu falei, você é louco, você está perdendo tempo. Nunca aconteceu comigo de voltar, tá? E eu acho que nunca vai voltar. Então, mas eu estou falando que foi negado o mérito do habeas corpus aqui. Entendeu, gente? Então, por que eu estou mencionando isso? Por causa dessa discussão da revisão criminal aqui. Não tem uma súmula sobre isso aqui ainda, assim no sentido, é X ou é Y. Por que não tem isso? Porque é raro esse fato acontecer. É raro você ter uma revisão criminal do juizado especial criminal, porque em tese, gente, o que mais tem é processo prescrito, com decadência, por exemplo, no juizado especial criminal, porque se demora tanto a julgar que é um absurdo. Tá? Então, é possível você fazer, como eu estou dando o exemplo aqui de um habeas corpus. Então, agora, se o meu recurso, por exemplo, do STJ, se o meu HC lá no STJ for negado a liminar, eu vou ter que aguardar o julgamento do mérito, ok? Se o mérito também for negado, aí eu tenho que entrar, eu não vou perder meu tempo e entrar com um recurso ordinário para o STF, eu vou fazer um outro habeas corpus direto para o STF. Eu pulo essa linha aí para ser mais célere. E a questão é tão grave, tanto é que a pessoa está presa. Por isso que dá para você discutir essa situação. Então, tem que ter esse cuidado nessas análises, porque senão, se você ficar preso somente ao que a lei fala, você, às vezes, deixa de ganhar tempo, né, gente? E aí o cliente está preso, e, enfim, não é nada de ilegal. A jurisprudência está formada nesse sentido, entendeu? Só que eu sou até contra uma coisa, que eu acho que deveria até ter. Até na liminar eu acho que deveria ter. Tem julgado que quando o tribunal inferior, em sede liminar, ele, né, nega, dependendo do caso concreto, se você conseguir provar que há um erro gravíssimo de julgamento, você pode até tentar um habeas corpus para a instância superior requerendo essa liminar. Eu já pensei várias vezes, eu ainda vou fazer, estou esperando só aparecer um caso desse assim, bem mais grave para poder fazer isso e provocar o tribunal, tá, gente? Podem provocar, vocês precisam provocar quando estiver atuando, precisam questionar, porque o ganhar ou não é sinônimo de fracasso, mas às vezes tantas pessoas ficarem batendo na tecla, isso se torna uma jurisprudência, que foi o que aconteceu com o exemplo do habeas corpus, né? Os advogados começaram a fazer o seguinte: entrar com recurso ordinário de habeas corpus demora a ser julgado. E se ele entrou com habeas corpus, né, numa instância, é porque ele quer pressa para o julgamento, porque o sujeito já está preso. Então, a velocidade para julgamento se faz necessário. Por isso que começaram a ter, na época, isso foi indo e virou uma jurisprudência. Tá? E hoje o STJ aceita de boa. Estou falando para vocês que hoje mesmo, até postei, entrei de tarde, era 3h pouca da tarde, eu acabei de protocolar, já olhei agora, está concluso para o ministro analisar, liminar que eu pedi. Se soltar, hoje é segunda, quarta-feira a pessoa está solta, entendeu? Se eu não soltar, vai aguardar o julgamento do mérito. Aí é uma outra história, tá? E eu penso até que se ele negar, por se tratar de prisão domiciliar, eu penso até em talvez fazer um habeas corpus para o STF, mesmo tendo uma súmula impedindo, mas tentando convencer o julgador, né? É possível isso acontecer, tá, gente?
Saiam desse campo, que eu estou querendo mostrar para vocês, é que vocês precisam sair do campo só dessa formalidade e criar, dentro do que é razoável, uma discussão. Ok? Isso é o direito. Então, não tem... Aqui a gente não tem o certo e o errado. Não, a gente não tem muito isso. A gente tem teses que são acatadas e teses que não são acatadas. Não fique triste quando você fizer isso e receber, por exemplo, não, porque quem está julgando não é você, quem está julgando é uma outra pessoa. Ele pode ter um entendimento diverso daquele que você está pleiteando. Isso é possível acontecer, né? Por exemplo, lá no habeas corpus, eles ficou um absurdo. A Câmara que julgou esse habeas corpus, eles copiaram a sentença do juiz quando ele indeferiu o pedido de liberdade provisória. Existe julgado no STF, no STJ, no STF, que não pode ser feito isso. Fere o artigo 93 da Constituição e fere o artigo 315 do Código de Processo Penal. Ainda mais agora com o pacote anticrime, tá? Então, galera, a Lei 9.099, recapitulando para vocês aí, ó, perguntas está em aberto aí para quem quiser fazer, tá? Se liguem lá nas questões do número de testemunhas, né? Se for fazer a prova da ordem aí, se cair uma questão dessa objetiva na prova da ordem, quantas testemunhas podem ser arroladas no procedimento sumaríssimo do Juizado Especial Criminal? 3, 5, 10 ou 8? É 3. Por quê? Porque lá na primeira fase é objetivo, então prevalece o que está na lei. Se for subjetivo, por favor, menciona que a lei fala em 3, mas há a possibilidade de ser 5 ou 8 pelas correntes que a gente já estudou. Tá? Isso aí, vocês têm que lembrar disso aí. Por quê? Porque a lei ela é dividida, né? Uma parte para o Juizado Especial Civil e uma parte para o Juizado Especial Criminal. Tá? E os princípios são os mesmos, tanto para o civil quanto para o criminal. Entendeu? Lembrar lá da ideia lá da competência, pena máxima 2 anos, pena mínima 1 ano para ter benefícios. Se for um pouco mais de 1 ano, 1 ano e 1 mês tem direito? Não tem. 1 ano e 1 dia tem direito? Não tem. Tem que ser menor ou igual a 1 ano para fazer o uso dos benefícios lá, tá? Lembrem-se, procedimento do juizado especial, ele é diferenciado, tá? Se você olhar o seu código, gente, olha só. Deixa eu abrir aqui. 394, é isso? Acho que é o 394. Vou pegar aqui para você. 394. Ó, o procedimento será comum ou especial. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Para mim, isso é uma impropriedade, que está escrito aqui, dizer que o sumaríssimo é um procedimento comum. Ele está dentro, né, do título 1 do livro 2 e que está lá com o rótulo, né, de processo comum. Mas, na realidade, gente, olha a essência da Lei 9.099. Ela é um rito especial. Assim como o Tribunal do Júri é um rito especial, sim. É totalmente diferente do que diz o procedimento comum, ordinário e sumário. Tá? E aí não é impropriedade, pelo menos eu sustento isso. Para mim, não é impropriedade você falar que a lei do Juizado Especial Criminal ela é, sim, uma lei especial. Aí o cara vai chegar para você, vai abrir o código e vai falar, você está errado, olha o que está escrito aqui na lei. Vai ler o 394 para você. Só que você tem que ter o argumento de falar para ele. Ó, o legislador, ele não tem uma técnica para saber se isso é exatamente isso aqui. Ó. De tanta aberração que a gente já viu. Olha a essência da lei. Como é que eu vou falar que essa lei não é uma lei especial se eu tenho primeiro uma fase pré-processual para depois chegar na fase processual? E lá no ordinário e sumário já começa com o juiz aceitando ou rejeitando a denúncia. E aí já é um processo.
Então, ela é uma lei especial, sim, tá, gente? Assim como o Tribunal do Júri é uma lei especial. Assim como a lei de tráfico tem a questão lá da lei especial. Assim como a lei Maria da Penha, a gente vai ver o rito, é a questão especial, sim. Então, são impropriedades que o legislador coloca e que, às vezes, a pessoa se deixa levar por isso aí, tá? Então, isso é uma lei especial, sim. Tanto que tem um rito diferenciado, né? Lembrar dos prazos aí para interpor os recursos, tá? Apelação, 10 dias, os embargos, 5 dias. Aquela discussão doutrinária, você pode, em uma audiência, por exemplo, estar sustentando. Gente, suspensão condicional do processo, pelo amor de Deus, se você estiver atuando num caso, o seu cliente foi intimado lá, chegou, né, para ele comparecer no fórum e tal, porque vai ter uma audiência e tal, você tem que explicar todas as possibilidades para ele decidir. E você vai orientar ele de acordo com o que você avaliar das provas. Se você vê que ele vai ser condenado, ou que ele tem grande chance de ser condenado, levanta a mão e já pede logo suspensão do processo. Entendeu? E você pode fazer até uma petição já informando ao juiz que você quer a suspensão do processo. Eu faço isso tranquilo, já informo o juiz, ó, suspensão do processo, aguardo o promotor, às vezes o promotor faz por escrito, e aí eu vou conversar com ele, vou ajustar com o promotor. Às vezes o promotor quer uma suspensão de 3 anos, eu falo, não, 3 anos é muito, a proposta é 2 anos, pô, o crime é X, o crime é isso, a lesão foi mínima, o cara é primário, não sei o que, sei o que lá. Pode ser até antes de iniciar, sem nenhum problema. Pode sim, filho, tá? É o direito dele. Aqui a lei não fala, Cristiano, aqui a lei não fala que essa suspensão tem que se esperar a deflagração da denúncia. Tá? Ó, olha o que fala o 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for inferior a 1 ano, abrangido ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor suspensão do processo. Eu não preciso aguardar o Ministério Público oferecer a denúncia, Cristiano. Por quê? Porque eu entendo que esse poderá é um dever e é um direito subjetivo do autor do fato, que é o réu. Então, peticiono, e já fiz isso várias vezes, tá? E foi acatado de boa. Não esperei nem ter a denúncia, né? E qual é a vantagem disso aqui? Porra, você economia processual e celeridade para resolver a vida do cara. É óbvio, Cristiano, que você tem que olhar fazer o seu trabalho e não é diminuir o seu valor dos honorários porque você está resolvendo esse problema para ele aqui. Você está estudando 5 anos da tua vida, o cara falar para tu, por uma petição você fez isso. Não é isso. Você tem conhecimento para fazer, mas você pode fazer. Eu já fiz várias vezes e faço. Toda vez que eu pego um caso concreto, que eu vejo o risco de condenação e oriento o meu cliente, ó, não tem jeito, vai ser condenado, vamos fazer a suspensão do processo, ok? Aquele advogado, não lembro, acho que eu cheguei a comentar com vocês, o advogado maluco que a gente foi socorrer lá no Guanabara aqui, que ele furtou um monte de bebida, mas só furtou coisa boa, só coisa cara, só uísque e bebida alta. E ele levantou o bracinho lá depois e pediu lá a suspensão do processo, porque eu fiquei sabendo. Furto simples, e ele pediu a suspensão. Foi dado para ele a suspensão do processo, né? Claro que ele está cumprindo lá, não sei qual foi o acordo, mas acho que não se passaram 2 anos ainda, ele está cumprindo o acordo dele lá com o Estado. Então, não precisa esperar vir denúncia. Sentou com o seu cliente, você pegou o processo, foi lá no fórum, analisou, perguntou para ele, a quem viu o fato, não tem prova suficiente para brigar? Vai para a briga. Se não tiver prova suficiente, melhor levantar. E outra coisa, gente, todos esses institutos, mesmo até antes, momentos antes do juiz proferir a sentença, é possível ser ofertado, tá? Às vezes tem gente que paga para ver. Não, vou até o final. Se
eu perceber que eu vou ser condenado, o senhor me fala que aí eu vou e faço a transação com o promotor. O promotor aceita, muitos aceitam. E deve aceitar. Por quê? Para despenalizar. Aí você vai falar assim, pô, Zé Carlos, mas o cara usou de má fé. Não, o cara não usou de má fé. O cara esgotou até onde ele acha que poderia ser inocentado. Percebeu que vai ser condenado, a lei não quer despenalizar, então dá o direito para ele não sofrer uma condenação. Então, o fato de alguém não for fazer a composição ou a transação no início, não impede que faça lá no final. Agora, outra coisa, cuidado com o prazo de 6 meses de decadência, tá, gente? Se for ação penal pública condicionada à representação ou se for queixa-crime, cuidado, se seu cliente procurou você e está falando que, né, ele é vítima, esse termo circunstanciado às vezes demora a sair da delegacia ou às vezes sai rápido da delegacia, mas demora a ter um processamento no fórum. Às vezes leva 8 meses, 9 meses para sair uma audiência dessa, preliminar, que é de conciliação. Como o termo circunstanciado não é reconhecido como manifestação expressa, né, de representação, vai ocorrer a decadência para fazer a representação, ok? Então, nesses casos de ação penal público condicionada e ação penal privada, principalmente, faça uma petição de imediato para o juiz, informando que desde já seu cliente está manifestando expressamente a representação para dar continuidade nos autos. E aí você estanca essa decadência aí. Se o processo lá levar 1 ano, 2 anos, não vai pegar ele, pelo menos no que diz respeito para deflagrar a ação. Agora, se vai ter prescrição intermitente por causa, né, do prazo e da pena que poderá ser aplicada, isso é uma outra história. Mas aí você não precisa abrir mão, não perde seu tempo com isso, né? Não deixe seu cliente ser prejudicado, porque demora, tá, gente? Demora muito. O juizado especial, eu tive 2, 3 processos de violência doméstica que demoraram tanto a julgar que estava prescrito. Eu ria, porque no dia da audiência, a juíza e a promotora ficaram com o cara, assim, conversando baixinho, assim, está prescrito, né? Como se eu não soubesse que estava prescrito. Eles vacilaram e prescreveu o crime, tá? Prescreveu e feio, tá? E aí não teve jeito, teve que extinguir mesmo, tá? Tem que colocar, tá, gente? Dúvidas aí? Perguntas, reclamações, 0800, nada? Então, beleza, hein? Vou encerrar aqui, próxima aula a gente começa. Fala, quem vai falar? Professor, boa noite. Fala aí, Alex. A dúvida passa em paralelo aí com essa questão do SUSI. No caso desse advogado que pediu a suspensão, isso implica administrativamente na ordem? Ele perde Não. a condição dele, filho? Não, perde não. Pode tomar uma advertência e tal, mas, pô, não perde não, tá? Para ser expulso da ordem tem que fazer muita merda. Muita, mas muita, não é pouca não, tem que ser muita. Eu tô com um caso que uma advogada perdeu a carteira, foi cassada. Mas o dela é que ela deu muito mole. Ela recebeu os honorários dos clientes e não repassou. Aí o que o cliente fez? Foi na delegacia e apropriação indébita. Aí ela perdeu. Aí, tá? Na verdade, suspende até ela pagar, não é assim? Não, dela ela foi cassada mesmo, ela não advoga mais. Eu não estava atuando nessa época lá junto à ordem. Eu fui contratado para, já bem depois que ela perdeu a carteira dela, ela não é mais advogada na ordem. Ela está cassada, não está impedida mesmo. Entendeu? E eu não estava. Oi? Eu tenho conhecido que está nesse pepino aí também. A mesma situação, só que o dele suspendeu até ele quitar. Aí parcelou com o cliente. Só pode voltar na ordem quando quitar. Não, o dela foi direto. Eu não estava no caso dela para resolver e tal. Eu só peguei o ano passado o caso dela lá no criminal, entendeu?
ela ainda não foi condenada, mas na ordem ela perdeu, foi cassada mesmo, entendeu? Também não foi um caso só, não. Acho que ela fez com as 3 pessoas. Né? E aí perdeu. Mas é o que eu tô falando, tem que fazer muita merda na ordem para tu perder tua carteira. Aí o carro do ovo passou. Tranquilo, professor. Obrigado pela aula aí. Tamo junto. E isso aí também, a cassação lá na ordem, gente, vai ter que levar em consideração a natureza do crime, né? Porque, por exemplo, será que um homicídio vai impedir uma pessoa de ter? Não. É a mesma coisa num concurso público. Pô. O cara foi condenado por homicídio. Ele pode estar, dependendo do contexto, né, do homicídio, ele estaria, por exemplo, impedido de assumir um cargo público no concurso que ele fez? Em tese, não. Agora, o cara foi condenado por corrupção quando ele ainda não era nem funcionário público. Agora ele quer fazer uma prova para ser auditor fiscal da Receita Federal. Ele pode assumir o cargo? Não tem, é incompatível a condenação com o cargo que ele quer. Né? E isso vai ser analisado. Valeu? Valeu. Valeu, galera. Boa noite aí para vocês aí, tá? Obrigado aí. Qualquer coisa, chama no zap, faz fumaça, acende aí, a gente vai se falando. Beijão aí para todos aí. Se cuidem. Professor, Oi. queria fazer uma pergunta fora da matéria de hoje. Fala aí. É assim, eu não entendi o que eu estava estudando, eu não entendi se isso pode. Uma pessoa não, um criminoso, ele roubou uma bicicleta, vamos botar na segunda, na terça, na quarta, certo? Na quinta-feira, ele foi pego em flagrante, só que ele não roubou, ele só conseguiu, na quinta-feira, ele só conseguiu arrombar a porta do condomínio e não conseguiu entrar para pegar a bicicleta. Ali, naquele ato ali, ele foi preso. No processo, eles juntaram todo o roubo que ele fez na segunda, na terça e na quarta no mesmo processo, certo? Lá na dosimetria da pena, eles usaram, que ele já tinha furtos anteriores, ele usou a condenação anterior para esses 3 mesmos crimes que ele praticou, para somar a pena. No conjunto final, ele acabou tendo essas 3 somas ao mesmo tempo desse agravante. Isso não seria um bis in idem? Em princípio, sim, né? Mas eu não sei qual foi a modalidade que colocaram. Se foi concurso formal ou se foi concurso material. Porra, no pior que eu não lembro o caso. Eu vou ver, vou passar um zap pro senhor, porque eu fiquei na dúvida. E eu não consigo. Porque se foi concurso material, me parece que aí pode, não tem nenhum problema, não. Agora, se for concurso formal, a pena tem que ser aplicada diferente. Tá. Eu vou dar uma olhada e depois eu passo pro senhor para tirar essa dúvida que eu fiquei com isso na cabeça. Tá bom? Valeu. Obrigado aí. Desculpa aí, galera. Beijo aí para todos. Valeu.